Boa tarde, pessoal. Estamos iniciando aí mais um webinar, hoje em parceria com a Fênix. Quem vai estar fazendo a apresentação vai ser o Walter. Boa tarde, pessoal. Inicialmente só me apresentando, tá? Meu nome é Walter Pavani, eu sou responsável pela área de identificação e ferramentas aqui da Fênix. Minha formação é em engenharia elétrica, mas de alguns anos para cá eu me especializei nessa área de marketing de produtos. Então essa aí é a minha atividade hoje em dia. E vamos estar aqui trocando algumas ideias com vocês hoje, exatamente a respeito de dispositivos para a identificação, tá? Nosso tópico vai estar baseado em 3 pontos, principalmente. A gente vai estar falando um pouco de todas as impressoras disponíveis, mas vamos focar hoje basicamente nas impressoras mobile, tá? Naquelas portáteis que a gente pode levar para qualquer lugar. Apresentar para vocês uma linha de produtos bastante prática, com várias facilidades, e mostrar principalmente para vocês algumas aplicações, porque é isso que a gente tem visto que facilita para vocês verificarem o mercado onde vai ser utilizado, tá bom? Fiquem à vontade, se tiverem dúvidas pode ir colocando no chat, eu estou aqui com um colega aqui do lado, que vai dando uma olhada e a gente vai tirando a dúvida à medida da necessidade, tá ok? Bom, para que vocês tenham uma noção, a linha de impressoras que a Fênix tem, ela está baseada nesse slide aqui, tá certo? E nessa linha, nós temos basicamente essas 3 máquinas que estão aqui marcadas por essa seta, com impressoras que as identificações são feitas por termotransferência, ou seja, é uma fita, um ribbon, que aplica o material e pelo calor ele adere à plaqueta que você vai utilizar. Uma segunda linha que a gente tem é essa aqui de baixo, que é um jato de tinta. Ela é uma tecnologia onde eu passo um jato de tinta e imediatamente eu venho com um raio ultravioleta para secagem imediata da tinta. E aquela mais de tecnologia mais avançada são as impressoras a laser, aonde eu posso fazer gravação em baixo relevo, alto relevo ou a gravação plana, em materiais plásticos, alumínio ou aço inox. Então, essa é uma impressora das mais completas. Porém, todas essas daqui são as impressoras que nós regularmente chamamos de desktop, ou seja, são aquelas impressoras maiores que ficam em cima da mesa, num espaço bastante grande, e são de difícil locomoção e difícil transporte, tá? Então, essas todas são as desktops. Porém, nosso bate-papo hoje vai estar focado nas impressoras portáteis, ou seja, nas impressoras que eu posso levar a campo, mesmo sem ter energia. Então, essas 3 que estão circuladas em vermelho, são impressoras que eu tenho uma bateria interna, variando de modelo para modelo, 40 a 50 minutos de carga para 4 a 6 horas de operação. E a vantagem disso é que você pode levar essa impressorinha para qualquer lugar, se você estiver trabalhando no teto de um prédio, ou se você estiver trabalhando na manutenção de um painel sem energia. Então, a vantagem dessas impressoras é que elas são práticas e a vantagem de ter a sua bateria, tá ok? Bom, para essas daí, são as impressoras que a gente chama de mobile, ou o que muita gente chama de portátil, tá? E que elas servem para expandir basicamente o nosso mercado. E é esse o bate-papo que a gente vai ter com vocês. Aonde e como usar essas impressoras. Então, basicamente, nós temos 2 linhas de impressoras que atendem a esse mercado. A primeira delas é uma impressorinha onde você faz tudo aquilo que você quer nesse teclado. Então, você pode gravar letras, números, símbolos, tudo através do teclado. Ela é uma impressora por termotransferência, velocidade de impressão de 12 milímetros por segundo, etiquetas com até 2,4 centímetros ou 24 milímetros, tá certo? E uma bateria que pode dar para a gente aí autonomia de até 10 cartuchos. Imaginem que cada cartucho tem 8 metros de material, então seria aí uma gravação de 80 metros de material que você poderia estar usando com essa impressorinha, tá?
E a segunda é a Thermomark Go. Essa impressora que está aí, ao lado, vocês estão vendo, um celular com uma fotinho. Por quê? Essa impressora ela tem uma característica bastante interessante. Ela pode ser utilizada via Bluetooth ou via NFC, para que a gente possa fazer a conexão direta com a impressora. Então, eu posso fazer via Bluetooth, via cabo ou via NFC, e do próprio aplicativo, eu monto a etiqueta que eu quero e eu mando para a máquina. No finalzinho da apresentação, a gente vai fazer aqui uma brincadeirinha na câmera para vocês darem uma olhada, tá certo? Ela é uma tecnologia também por termotransferência, as etiquetas também têm a mesma largura, e a velocidade de impressão dela é de 15 milímetros por segundo, ou seja, 30% mais rápido do que a impressora anterior, tá? Bom, aqui para mostrar para vocês esse aplicativo que a gente tem. Então, se vocês tiverem a curiosidade, pode entrar lá na loja, tanto da Apple como da Samsung. Você pode Android ou iOS baixar o Mark System app. Nesse Mark System, você vai ter todas as impressoras da Fênix. Não só a Thermomark Go que a gente está conversando aqui, mas todas as impressoras e todos os materiais. A vantagem é que essa impressorinha, ela pode, com essa Thermomark Go, que é essa impressora portátil, fazer identificação de cabo, identificação de borne, identificação de componentes, ela pode operar via Bluetooth ou NFC, ela tem a tela de edição e, além de tudo isso daí, ela ainda consegue importar arquivos de projetos que você tenha aqui para dentro. Então, é um app gratuito que você pode baixar, pode dar uma olhada. Agora, a Thermomark Go, ela só vai funcionar quando você tiver uma perto de você. Por quê? Se vocês derem uma olhada na foto que está sendo segurada aí por essa mão, ela tem ali um TMOGO, que é a Thermomark Go, e ela dá um número. Esse é o número do equipamento, tá? Então, nesse momento, o que você colocar ela ao lado da impressora, ela vai te dizer qual é a impressora e vai te dizer qual o material que está dentro da impressora. Então, é um app bastante amigável, bastante simples de ser utilizado e, ao mesmo tempo, te dá várias opções quando você está na frente de um cliente, tá ok? Bom, para a Thermomark Go, que tipo de material nós temos para ofertar no mercado? Então, nós temos toda a parte de identificação de bornes, são 5 tipos de cartuchos diferentes. Nós temos identificação de componentes, no total são 56 cartuchos diferentes. E depois nós temos identificações para cabos e condutores. Nesse caso aqui, a gente está falando em mais 26 modelos diferentes. Desculpa, 36 modelos diferentes, tá? E agora a gente vai dar uma olhada um pouco em cada um desses produtos, tá? Então, identificação para borne. Nós temos aqui a primeira possibilidade, é uma fitinha com as identificações que você faz, então, número de 1 a 10, ou se você quiser colocar 1 a 2 a 3, você pode fazer a gravação do jeito que quiser, e ela cola em cima daquele identificador que você tem no borne, tá certo? Depois, nós temos uma segunda possibilidade, que é uma etiqueta não adesiva, mas ela é um material flat, que você faz a mesma gravação, e ela pode ser inserida diretamente na ranhura do borne. Aonde você entra com o identificador, você pode entrar com esse sistema aqui, feito na Thermomark Go ou na Thermomark Go K, qualquer uma delas. Outra possibilidade são as identificações de cabos. Para as identificações de cabos, nós temos, na verdade, 2 possibilidades que a gente pode estar fazendo. A identificação de cabo através de material termorretrátil. Então, nesse caso aqui, é um tubinho de um material termocontrátil que você faz a gravação, coloca no tubo, e aí você tem 2 possibilidades. Manter ela sem que você passe o insuflador de calor, então ela fica ovalada, ou se você passar o insuflador, ela vai aderir perfeitamente ao cabo, tá?
E existe a possibilidade de ter uma etiquetinha que você faz uma gravação, cola ela no cabo, e depois você tem uma fita transparente que você continua conduzindo em volta do cabo, para que você possa fazer essa proteção na gravação que você fez, tá? Outra possibilidade são identificações que a gente pode colocar em suportes para você identificar, por exemplo, um chicote de cabos. Então, você tem aqui um suporte de identificação, você faz a identificação na Thermalmark Go, coloca nesse suporte e fixa através de abraçadeira no chicote de cabos ou num cabo de maior bitola, tá? E também podemos utilizar com materiais flexíveis a identificação de componentes. E aqui, vocês dão uma olhada na foto que a gente tem aqui, eu estou dando, inclusive, uma volta para fazer a fixação. Esse material ele é tão flat que você pode fazer essa identificação em curva e não precisa se preocupar que o material não vai soltar. A aderência do adesivo é muito forte e o material que a etiqueta é feita é nylon. Então, esse casamento faz com que você tenha uma identificação bastante aderente e de uma qualidade bastante profissional, tá? Da mesma forma que eu posso identificar um componente, eu posso identificar um painel no lado de fora, eu posso identificar um botão, eu posso identificar a manopla de um disjuntor, qualquer tipo de identificação, tá? E aí, para vocês verem aqui, nós estamos com uma etiquetinha prateada, gravada em preto. Então, esse é um dos modelos. Ou amarelo, gravado em preto. Então, para esses padrões de etiquetas, para se fazer gravação de componentes, gravações de painéis e gravações diversas, nós temos a largura da fita de 10 milímetros, 12, 18 e 24. Ou seja, 1 centímetro, 1,2, 1,8 e 2,4. E também podemos ter o seguinte, as cores da fita no branco, amarelo, vermelho, azul, verde e laranja. E aí eu também posso ter cor diferente, por exemplo, uma etiqueta vermelha gravada em branco, uma etiqueta azul gravada em branco, ou uma vermelha ou azul gravada em preto. Então, nesse caso, eu tenho a possibilidade de material adesivo de uma cor e o ribbon de gravação de outra cor, tá? De novo, daqui a pouco eu vou estar mostrando para vocês, tudo isso já vai dentro de um cartucho, onde você tem o material e o ribbon. Então, você não precisa comprar um ribbon separado, se preocupar quando vai acabar o ribbon, se eu consigo fazer a identificação ou não. Aqui vai tudo dentro de um único cartucho, então material e ribbon seguem o caminho juntos, tá? E nesse caso, só para vocês terem uma ideia, cada cartucho tem 8 metros de material. Se você imaginar que você vai fazer uma etiquetinha, por exemplo, para botão, que tem 25 milímetros, tá? Você vai conseguir fazer aí com 8 metros, tá? Você vai estar conseguindo fazer 400 etiquetas de botão com um único cartucho, tá? Então, aqui, para que vocês possam ver, eu tenho aqui a branca gravada em preto com 10 milímetros, amarelo gravado em preto com 12, laranja gravado em preto com 18 e amarelo gravado em preto com 24. Então, essas são as larguras de 1, 1,2, 1,8 e 2,4, tá? Bom, aqui a gente vai fazer aqui uma brincadeira com vocês aqui, para ficar mais claro. O seguinte, todos vocês mexem com disjuntor para quadrinho de distribuição, quadrinho residencial. Então, aquele disjuntorzinho pequenininho, seja ele da Siemens, da Steck, da Schneider, da WEG, seja de quem for, os disjuntores e os DRs, eles têm uma largura padrão, tá certo? Todos esses disjuntores branquinhos têm a mesma largura, independente do fabricante. Então, quando eu tenho aqui um cliente meu, que é um instalador de prédio, ou um cara que faz a parte elétrica de prédios residenciais, imaginem o seguinte, eu tenho um apartamento num prédio que são 96 apartamentos por torre, e são 2 torres.
Portanto, 182 apartamentos. Cada apartamento tem um quadrinho com 22 polos de disjuntores. Então, se eu pegar 182 vezes 22 polos, eu estou falando em aproximadamente 4.200 identificações só para os disjuntorzinhos. Então, se vocês têm aí, no mercado de vocês, alguém que mexe com instalação predial, está aí uma primeira dica, tá certo? Por quê? Quando eu vou colocar esse produto no mercado e eu vou indicar para o meu cliente, está aqui um disjuntorzinho, para não ter briga aqui no mercado nacional, eu peguei um disjuntor alemão que nem tem representação no Brasil. Então, ninguém pode falar que a gente está defendendo o fornecedor A, B ou C. Então, é um que não está aqui, tá? Mas, se vocês derem uma olhada ali, eu tenho 5 materiais que podem gravar esse disjuntor. Eu tenho um que é o material perfeito para gravar esse disjuntor. E eu tenho outro que pode ser utilizado. Do 1 ao 5, qual que vocês acham que seria o ideal para se usar na identificação desse disjuntorzinho que está aí na foto? Pode colocar no chat aí. 1, 2, 3, 4 ou 5? 10 segundos. 5, 2, 1. Alguma resposta? Nenhuma resposta? Bom, gente, a largura do mini disjuntor, ou desse disjuntorzinho branco, é de 17,5. Portanto, o ideal para se usar no disjuntor seria... Olha lá, 2 pessoas responderam 2 e uma respondeu 5. Então, quem respondeu 5 já tem um sinalzinho positivo aqui. O número 1 que a gente deveria usar é exatamente o 5, porque ele vai dar exatamente a largura do disjuntor, tá? A segunda opção que a gente poderia usar é o número 1, o 16,5 por 5, tá? Por que que a posição 5 aqui é o ideal? Eu tenho a largura total do disjuntor, e em 8 milímetros eu consigo gravar até 2 linhas. Então, vamos supor que você tem que gravar nesse disjuntor aqui, ar-condicionado, sala. Então, você vai precisar de 2 linhas. Ah, não, eu tenho todos eles simplesmente com uma linha, então o número 1 de 16,5 por 5 seria o ideal, tá? Então, para vocês darem uma olhada, ele tem aqui, se você olha o cartucho, a fita que está saindo aqui com a parte amarela, que já tem esses tamanhos já pré-definido, e o ribbon está interno ao cartucho. Você só precisa digitar no app aquilo que você quer e você coloca aqui, tá? Então, uma parte muito importante, tá? O app, ele serve para Thermomark Go, que é essa máquina menorzinha. Para Thermomark Go K, que é aquela que a gente tem o teclado para digitar, eu não posso usar o app. O app eu uso para Thermomark Go, para a máquina que é Bluetooth. Para aquela que eu tenho teclado, eu não tenho como fazer via o app, tá? Bom, então a opção 1 é a número 5, e a opção 5 é a opção 1, o número 1 é a opção 2, tá? Bom, agora nós vamos lá imaginar que o fabricante de máquina, durante o startup da sua máquina, tem uma série de cabos que estavam instalados e que estão com uma identificação bagunçada. Então, eu preciso fazer a gravação desses cabos para que eu possa colocar minha máquina em funcionamento. Então, para isso, eu tenho aqui um cartucho aonde eu tenho a identificação em um material plástico altamente resistente, tá? E que esse material pode ser fixado no cabo através de 2 abraçadeiras, uma de cada lado. Vocês estão vendo aqui pela foto que eu tenho aqui uns furinhos logo na abraçadeira. Quando a gente for ver depois a câmera com o material funcionando, eu vou mostrar mais detalhadamente para vocês. E aqui
O que que acontece? Eu tenho a possibilidade de ter esse material branco gravado em preto, então WH de white, gravado em BK, que é preto, black, YE, que é yellow, gravado em black. Então, ele vai ter 55 centímetros de largura e 25 de altura. Então, eu tenho um texto bastante largo e posso gravar em 2 linhas. Ou 55 por 15. Eu posso até gravar em 2 linhas, mas com letras menores. E, por último, um de 40 por 12, que é para fazer a gravação em uma linha só. Todos eles eu posso ter em branco gravado em preto ou amarelo gravado em preto. Então, identificação para cabos. E aqui vai uma outra dica. Nós vimos em uma instalação de uma empresa que passavam vários tubos. Para falar a verdade, não era uma empresa, era um hospital, tá? Então, passava um tubo lá, água limpa, água suja, oxigênio, acho que era nitrogênio, tinha lá 5 tubulações diferentes. O que que eles fizeram? Com esses identificadores, a cada 5 metros eles colocavam uma plaquinha, água limpa, oxigênio, mais para frente 5 metros, água limpa, oxigênio. Então, esse tipo de material, nós podemos gravar não só chicotes ou cabos elétricos, mas também outros componentes que estiverem na planta ou no prédio, seja lá que instalação a gente estiver fazendo. Então, aqui para vocês darem uma olhada, nós estamos com uma etiqueta que é essa 55 por 25, só que amarela gravada em preto. E aqui eu fiz uma identificação bem destacada para se colocar nesse cabo. Outra identificação que a gente usa muito no campo, as identificações que eu coloco em chicote ou a que eu coloco em um equipamento. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma bomba, eu tenho uma válvula, eu tenho equipamentos mecânicos no campo e eu preciso ter uma identificação. Então, esse suporte, eu posso fazer a gravação, colocar dentro dele e através de uma braçadeira, a gente faz a fixação na tubulação, no equipamento, no poste, aonde a gente precisar. Então, de novo, embora todos os componentes dessa linha tenham sido desenvolvidos para uso na área elétrica, o que a gente tem visto é que muitos dos nossos parceiros que têm começado a vender essa lista de material no mercado, têm visto outros mercados que a gente não estava vendo. Por quê? Se você pegar alguns concorrentes que tem no mercado com material similar, esses materiais eles são mais desenvolvidos para aplicação que a gente chama residencial. A aplicação hobby, para usar em casa, para usar mais na parte do dia a dia. No nosso caso, todos os materiais são materiais certificados para uso em instalação elétrica dentro de plantas ou painéis elétricos. Então, é um material de uma qualidade, de uma durabilidade muito maior, tá? Bom, normalmente o que a gente faz, toda a nossa divulgação, ela está baseada em cima dessa mala com a impressora, aonde na impressora já segue o carregador e o cabo de conexão ao computador, não vai nenhum cartucho desse, tá? Vai totalmente vazia. Por quê? Porque cada cliente tem uma aplicação diferente e vai usar um cartucho diferente. Até 6 meses atrás, a gente vendia a maleta com 5 cartuchos iniciais. E a maioria dos clientes reclamavam que esses cartuchos não se aplicavam na sua necessidade. Então, por esse motivo, a maleta hoje ela vai com a impressora, todos os cabos de conexão, carregador e não vai nenhum cartucho, tá? Mas existe uma grande vantagem, porque nessa própria mala aqui, você pode, para se organizar, fazer a identificação. Então, por exemplo, a primeira linha, eu quero condutor, identificação para bornes. A segunda, identificação para componentes. A terceira, eu quero identificação para cabos. Então, eu coloco uma identificação em cada parte desta mala que está aqui vazia. Então, coloco em cada um deles
exatamente aquilo que eu quero, e em cada cartucho, para ficar mais fácil, eu coloco uma identificação que me facilite a seleção, tá? Para isso que a mala foi feita. De novo, tá? Sempre que eu falar na aplicabilidade do Marking System, ele vai ser para a impressorinha Thermomark Go e não para a Thermomark Go K. A Thermomark Go K eu faço toda a identificação via o teclado, tá? Então, a melhor maneira que alguém tem de utilizar esse aplicativo é baixando e aí entrando em contato. A gente tem de tempos em tempos um treinamento com o nosso pessoal do Repair Center a respeito da utilização. Mas, para todo mundo que está acostumado a mexer em app, mexer em ferramentas, ele é totalmente autodidático. Então, dá para você pegar, olhar e sair trabalhando com ele, tá bom? Bom, outra coisa interessante que tem dentro tanto do aplicativo do Marking System é que aqui dentro desse aplicativo eu tenho todos os manuais das impressoras e dos materiais, todas as aprovações que são necessárias e todas as informações do material. Esse material eu posso usar ao tempo, ele é suscetível a raio UV ou não, ele tem uma maior proteção no adesivo se eu for usar numa área química. Então, todas essas informações a respeito das identificações, eu tenho ele dentro desse app. Então, você pega a maquininha vai te indicar quais os materiais e qual a facilidade de utilizar esse app, tá? E aqui, a gente vai estar falando um pouco, tá? Daquilo que eu chamo a parte mais importante dessa conversa que a gente vai ter. Para quem que a gente vai vender esse tipo de material? Nós vamos vender esse material primeiro para aquele cliente que pegar essa máquina na mão. Então, uma das coisas muito importantes é que a gente tenha essa máquina dentro da estrutura de vocês. Por quê? Quando eu mostrar a máquina e eu colocar a máquina na frente do cliente e ele brincar com a máquina, a chance de venda é maior do que 80%. Então, fabricante de painel. Eu vou lá num fabricante de painel, mas ele já tem impressora, inclusive da Fênix. Tá. Mostra o Thermomark Go, que você vai ver que você tem uma grande chance de vender. Tanto o fabricante de painel normal, como o fabricante de máquina para uso nas suas máquinas. Outro mercado muito importante, muito interessante, instalação predial. Por quê? Você pega, por exemplo, os prédios hoje em dia, todos eles são com forro falso. No forro, você tem que ter ali uma série de informações a respeito do circuito que está conectado, a respeito dos equipamentos que estão ligados. Então, se você der uma olhada nessa terceira foto, ele está com a impressora em cima da escada do lado do forro. Ou seja, ele pode fazer a identificação que ele quiser sem ter que sair dali da escada onde ele está trabalhando. Não precisa descer, pegar uma identificação, subir a escada, colocar lá, olhar que a identificação está errada, pega de novo. Então, ele está ali do lado. Um outro local que a gente tem vendido muito, eu diria que 60% dos equipamentos vendidos no mercado brasileiro foram para os times de manutenção. Mostrando isso para o time de manutenção, eles vão utilizar, e vou dizer mais para vocês, tá? Tem um cliente que nós visitamos há 15 dias atrás no Rio Grande do Sul, que é um cliente que vocês conhecem, uma empresa chamada Gerdau, tá? Que comprou 4 maquininhas dessa, Thermomark Go. Uma dessas máquinas está com o pessoal da Engenharia e Segurança do Trabalho, para gerar etiquetinha para colocar nos EPIs dos funcionários. Então, quando ela entrega um conjunto de capacete, óculos e demais EPIs para o funcionário, já tem uma etiqueta com o nome do funcionário colado no equipamento. Então, lógico que na maioria dessas empresas os capacetes são todos iguais, muda de cor, às vezes, dependendo da área ou dependendo da hierarquia, mas os capacetes são todos iguais, a chance de uma troca é muito grande. Portanto, aqui, até para efeito de higiene, você tem a identificação de cada EPI
para cada funcionário. Então, é uma aplicação que a gente não tinha imaginado, mas que o pessoal da área de engenharia e segurança do trabalho viu o pessoal da manutenção elétrica com uma máquina e comprou para utilizar nessa aplicação. Infraestrutura, daquilo que eu falei. Então, por exemplo, uma Sabesp aqui em São Paulo, um SEDAI, as companhias de água, energia e esgoto no mundo inteiro, eles têm sistema muito avançado. Estão ao lado de lagoas, ao lado de rios, muito afastado do centro. Para esses casos, existe a facilidade dessa máquina. E, de novo, não só para identificar a parte elétrica, mas para identificar o que tem muito nas estações de água e esgoto, que são bombas dosadoras, bombas vibradoras, bombas que eles chamam de mexe-mexe, que é a bomba que de tempo em tempo ela faz um turbilinamento na água para que possa misturar todos os produtos químicos antes da filtragem, tá? Então, água e esgoto, toda a parte de tratamento de transporte público, seja por trem, por metrô, por ônibus. Então, toda essa parte de infraestrutura, existe um mercado muito grande para essas impressoras, tá? Outro mercado que também não fomos nós aqui sozinho que descobrimos. Quem colocou esse mercado na nossa mão foi um distribuidor nosso no interior do Paraná, que ele começou a visitar as empresas que fazem instalação de internet, as empresas que fazem instalação com TI. E começaram a ver, por exemplo, o pessoal que prestava serviço para o Bradesco e para o Santander, que você tem que passar uma série de fiação para computadores, para caixa, para um monte de lugar, e você tinha que passar essas identificações. Então, esses integradores, eles utilizam em larga escala a identificação, principalmente aquela identificaçãozinha que eu falei para vocês, que tem uma parte que você faz a gravação e uma parte transparente que você enrola no fio, tá? Mas todos aqueles clientes que vocês sabem que mexem com essa parte de TI, seja cabeamento estruturado, seja fiação de ramal, de telefone, qualquer uma delas usa identificação aos montes, tá? E por último, as identificações de planta. As identificações de planta são as identificações que a gente tem de uma fábrica em geral. Então, aquilo que eu falei, nós vamos ter conduíte para passagem de ferro, de água, nós vamos ter conduíte para passagem de fiação elétrica, nós vamos ter conduíte para passagem de fiação de TI, de comunicação. Então, nós vamos ter várias tubulações em qualquer instalação de planta, nós vamos ter N equipamentos nessa mesma instalação, e nós vamos ter N painéis menores, aqueles QGBT, quadrinhos pequenos de distribuição, em toda a planta. Então, nós podemos fazer a identificação externa aos painéis, interna aos painéis, nós podemos fazer a identificação em todas as tubulações e conduítes que tem nessa planta, e, ao mesmo tempo, nos equipamentos que estão espalhados pela fábrica, tá? Então, por que eu falei que esse é o novo mercado que a gente está vendo? Porque hoje, quando a gente fala de impressão, 99% das vezes a gente pensa nesses dois primeiros quadrinhos, fabricante de painel e fabricante de máquina. Esses são, desculpa, os caras que usam muita identificação. Eles usam muita identificação, mas eu posso garantir para vocês que instalação predial, integrador de TI e manutenção usa mais do que eles, tá? E só para vocês terem uma ideia, num cliente que nós fomos aí há 1 mês e meio, 2 meses atrás, nós fomos fazer uma visita, eles compraram 3 maquininhas dessa daí, e quando nós fomos tomar café, na cozinha, estava em cima da pia, 4 potezinhos com uma etiqueta feita na Thermomark Go, escrito açúcar, açúcar mascavo, chocolate e café solúvel. Nas etiquetas, nos potezinhos que estavam em cima da pia.
E aí a menina que trabalhava lá na Copa que falou, isso aqui foi o pessoal da manutenção que fez aqui para a gente colocar nos postes e não confundir mais. Então, até para esse tipo de identificação dá para se usar o material aí, tá certo? Bom, antes de entrar nesse ponto, tá? Eu vou colocar aqui para vocês, eu vou sair da apresentação e a gente vai entrar um pouco aqui com a câmera, tentando mostrar para vocês as duas impressorinhas, quais são e como são, tá? Então, deixa eu só parar aqui, ó. Estão vendo a imagem aí? Pode falar. Na verdade, assim, dos 123 modelos que nós temos, Júlio, né? Júlio, das 123 modelos que a gente tem, 66 são materiais contínuos. E você programa o corte à medida que você quer. Tá? Então, por exemplo, aqui no app, você pode colocar a medida que você quiser, 10 centímetros, 20, 50, 1 metro. O máximo que você vai ter são 8 metros, que é o comprimento máximo que você tem aqui da fita, tá? Mas existem alguns materiais que eles já são pré-formatados. Então, por exemplo, aquele que a gente colocou lá, o 17,5 por 8, já é uma etiquetinha deste número. Agora, todos aqueles outros materiais que a gente colocou lá, branco, amarelo, prata, o vermelho, o azul, que você tem ele de 10, de 12, de 18 e de 25, todos eles são material contínuo com 8 metros de comprimento, tá? Esse foi até um bom detalhe, tá? O que acontece? No mercado existem outros concorrentes com esses mesmos materiais em cartucho. A maioria dos concorrentes de mercado, os cartuchos têm entre 6 e 6,5 metros, ou 6,60 metros, para ser mais exato, tá? No nosso caso, os de material contínuo são 8 metros. Então, muitas vezes, se você for pegar um cartucho e comparar, esse aqui custa 100, o nosso custa 110. Quando você pegar o 110 e dividir por 8 e o 100 dividir por 6,6, você vai ver que o preço é altamente competitivo, tá? Vamos ver aqui se está aparecendo a imagem aí da câmera. Perfeito? Bom, não é a melhor das imagens, mas vamos lá, tá? Eu estou ligando aqui a impressora. Entrei aqui no app, na impressorinha, e quando eu der aqui, ó, parear o dispositivo, ele já me deu um número, já me deu um número aqui da Thermomark Go 2287 que eu estou aqui. E ela já está me dizendo que eu tenho um material aqui, que é um material contínuo, na cor amarelo gravado em preto. Então, isso ele já está me dizendo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um Smart Edit. E aqui, para você, Júlio, tá vendo aqui em cima, você está com 30 milímetros, tá? Aqui eu posso ajustar qual a medida que eu quero. Então, aqui eu vou ajustar ele, por exemplo, com... Deixa eu só virar aqui, só um minuto. R$ 25. Então, agora, se você olhar, ele está com 25 aqui. Então, eu posso ajustar o que eu quero. Clicando aqui, eu tenho acesso a inserir um texto aqui, tá? Como eu estou de ponta cabeça, eu vou fazer um texto qualquer aqui. Coloquei. Se isso tiver ok, eu dou um ok e mando imprimir. Então, vocês vão ver aqui, ó. Fico olhando aqui.
Então, aqui, ó, foi feita a impressão. Ah, essa mesma impressão que está aqui, eu quero mudar o tamanho da letra. Então, eu venho aqui, e aqui eu consigo alterar o tamanho da letra. Então, a mesma que eu tinha aqui, eu alterei o tamanho da letra e dou aplicar. E agora eu mando imprimir. Então, aqui é a nova letra, aqui era a antiga. Ou seja, eu consigo, com esse app, fazer com que a impressora atenda a todas as nossas necessidades. Tá certo? Deixa eu trocar agora para outra impressorinha. Eita, acho que está sem bateria. Eita, está sem bateria. Pega o carregadorzinho aí para mim. Bom, agora nós vamos estar falando da impressorinha. Deixa eu pôr ela aqui assim, ó. A impressorinha que é por teclado, tá? Então, nessa daqui, eu fiz a gravação do texto que eu quero. Ela faz a gravação e aqui, ó, eu tenho um local que eu corto. Então, está sendo feita a identificação e a digitação toda ela é feita no teclado, tá? Então, Thermomark Go K, essa aqui, K de key, de teclado, toda a gravação, toda a interação com a máquina é feita via o teclado. A Thermomark Go normal, toda a interação dela é feita via o app, tá bom? Bom, isto posto, vamos voltar aqui a... Vamos voltar aqui. Bom, havíamos parado aqui nos mercados, então as questões que foi colocado pelo Tiago, vou passar aqui para vocês, vou ler, e aí depois vocês vão ter um tempo aí para responder. Então, na primeira questão, a pergunta é o seguinte: o app Mark System pode ser usado pela Go K, pela Go K, que é a de teclado, por ambas as impressoras ou por nenhuma das impressoras? Tocamos várias vezes nesse tópico durante a apresentação. Quando falamos de cartucho dessas impressoras, todos os cartuchos servem para ambas as impressoras, todos os modelos servem apenas para Go K, todos os cartuchos servem para Go somente, ou existe cartucho diferente para cada tipo de impressora mobile? Nossas impressoras mobile, as duas que falamos aqui, a Go e a Go K, utilizam que tipo de gravação? Jato de tinta, laser, termotransferência ou baixo relevo?
Essa tá de graça, hein? Essa aqui é aquela para ninguém zerar na prova, hein? Quais os principais mercados que podemos oferecer nossas impressoras mobile? Manutenção elétrica, instalação predial, integradores de TI ou todas as alternativas anteriores? E a última, quanto às identificações que podemos oferecer ao mercado, qual das respostas abaixo está incorreta? Podemos oferecer identificação para cabo? Podemos oferecer identificação para componentes? Podemos oferecer identificação em alumínio? Podemos oferecer identificação para... Opa, aqui está errado. Aqui era para bornes, tá? Para bornes, tá? Desculpe o erro aí, desculpa a nossa falha. Então, aqui também falamos bastante. Então, essas são as 5 questões que foi colocada aí pelo Tiago. Basicamente, esse era o bate-papo que a gente tinha aí, tá? Nós temos ainda 10 minutinhos. Deixo aberto, se alguém quiser fazer qualquer pergunta ou qualquer colocação, estamos às ordens aí. Por favor, fiquem à vontade. Todas essas questões vocês vão receber aí do Tiago, para que vocês possam responder aí, tá certo? Qualquer dúvida que vocês tenham, estamos à disposição. Qualquer oportunidade que vocês tiverem aí no mercado, tragam para dentro, vamos conversar, tá? Estamos abertos. O Cauê vai estar conversando com vocês. É muito importante que a gente tenha essas máquinas para que vocês tenham na mão e possam apresentar para o pessoal, porque quando o cliente pega a máquina na mão e brinca com ela, realmente a chance de venda é maior do que 80%, tá? E isso a gente tem sentido bastante. Primeira e mais importante informação. No momento, eu tenho 14 máquinas dessa no estoque. Na segunda ou terça-feira da semana que vem, dia 18 ou 19, chegam mais 50. E no dia 2 ou 3 de outubro, chegam mais 50. Então, temos aí 114 máquinas para serem vendidas. Não direi na totalidade, porque hoje a gente já tem aí um pedido de 26 máquinas de clientes aí no sistema. Então, estou dizendo que mais ou menos 90 máquinas estão disponíveis. Façam toda e qualquer colocação aqui para o nosso pessoal, para qualquer uma das unidades de vocês em qualquer um dos estados. A gente está à disposição. Se for necessário para apresentação em algum cliente, entre em contato com o pessoal nosso dos estados. A gente tem pelo menos uma máquina dessa na mão de cada engenheiro de aplicação da Fênix. Então, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo capital, São Paulo interior, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Nordeste, eu tenho uma máquina dessa que está na mão do meu time de engenharia de aplicação, tá? Então, usem e abusem, não somos CIA, mas pode usar e abusar, tá certo? Gente, mais alguma pergunta? O que é a questão 1 aí? O Júlio César colocou que a questão 1 é a A. A questão 2 é a B. A questão 3 é a C. A questão 4 é a D. E a questão 5 é a C. Ó, ele falou, qual o valor das máquinas e onde dá para adquirir? Bom, as máquinas hoje, a gente trabalha basicamente via a nossa rede de distribuição, tá? A Fênix não tem vendido essa máquina diretamente, a gente está focando a venda desses equipamentos via distribuição. Então, eu não sei qual o preço que está nos distribuidores.
Tá. Seguinte, o Cauê está disponibilizando um link daqui a pouco que você pode consultar os distribuidores, onde você tem acesso a essa impressora, tá ok? Está no chat aí de todo mundo esse link, tá ok? Bom, só para que vocês tenham uma última informação aí nos 2, 3 minutos que faltam aí para a gente, é o seguinte, realmente esse é um produto que a gente tem visto, que a gente brinca aí no marketing de oceano azul. Existem outros concorrentes no mercado com equipamentos similares, sim, mas não com esse foco tão direcionado para o uso industrial, tá? Com materiais de qualidade para durabilidade de identificação muito grande, tá? Com a praticidade de você ter um app para fazer essas identificações, com a praticidade de você poder identificar, como eu brinquei, desde do potinho que eu tenho na cozinha lá para o café, para o arroz, para o feijão, até a tubulação de um hospital. Então, a gente tem aí uma gama grande, e principalmente com a internet aí muito aflorada em todos os lugares, essa parte de instalação predial e de integradores de TI é um mercado muito importante da gente apresentar. Só para vocês terem uma noção, um distribuidor nosso, tá? Que fica em Goiás, começou a apresentar isso para o pessoal de TI que eles tinham contato. Isso fez com que eles fizessem, a coisa de 2 meses atrás, um evento convidando só os integradores de TI da região, uma apresentaçãozinha de 1 hora, 1 hora e pouco, e depois a gente teve um workshop com uma série de brincadeiras para todo mundo fazer, e nesse workshop, esse distribuidor, para aqueles que tiveram a melhor performance nas respostas no workshop, 3 atividades que tinham, cada um, os 3 melhores, cada um saiu com uma maquininha dessa debaixo do braço, tá? Então, é uma promoção que a gente tem que instigar o mercado, que a gente tem que apresentar e dizer uma coisa clara para vocês. Todo mercado precisa desse tipo de identificação. Todo mercado precisa de uma impressorinha dessa. A única coisa é que ele não sabe. Cabe a nós mostrar para ele a necessidade que ele tem. Então, se a gente mostrar, com certeza ele vai ter a necessidade dessa impressorinha. Tá bom? Obrigado para todo mundo. Um bom dia a todos, uma boa semana. Até mais. Um abraço.